Tudo bem com você? Carlos Sérgio Medeiros Leopoldino, estou com você agora no nosso curso de Física e hoje nós vamos ver a aula 43, iniciando o estudo da calorimetria, calor sensível. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Calcular a quantidade de calor sensível e determinar a temperatura de equilíbrio térmico, tá? Então, para isso, relembrando a nossa aula de termometria, quais são as unidades em que a gente mede o calor? Na aula 41, nós vimos que o calor é a energia térmica em trânsito, devido à diferença de temperatura entre dois corpos. Então, a unidade de calor é a mesma de energia que nós já estudamos lá na aula de energia mecânica, tá? Então, o grande detalhe que a gente tem que perceber é o seguinte: no sistema internacional, calor, sendo um tipo de energia, é dado em joule. Mas é muito comum nos exercícios, aqui em calorimetria, nós trabalhamos com caloria. Daqui a pouquinho nós vamos ver um experimento feito por Joule, que relacionou a caloria, que não é unidade de energia no sistema internacional, com joule. E nós vamos ver que uma caloria tem aproximadamente 4,186 joules. E, por definição, o que seria caloria, Carlos? É a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água no estado líquido em 1 grau Celsius. Então, para você ter ideia do que é a caloria, tá? Bom, dentro dessa abordagem, quais são os efeitos que o calor pode provocar em um corpo? Quando uma substância recebe ou perde certa quantidade de calor, eu posso ter dois efeitos distintos. Eu posso ter variação de temperatura, o calor envolvido é chamado de sensível. E eu posso ter também mudança de estado físico, que aí, mantendo-se a temperatura constante, o calor envolvido é chamado de latente, que é o assunto da nossa próxima aula, ok? Então, como agora nós vamos estudar os efeitos do calor provocado por variação de temperatura, um conceito muito importante surge, é o conceito de capacidade térmica. Considere que um determinado corpo recebe, poderia até perder, certa quantidade de calor sensível e apresenta determinada variação de temperatura. Vamos definir a capacidade térmica pela divisão entre a quantidade de calor recebido ou perdido pelo corpo pela respectiva variação de temperatura. Galera, então veja a importância dessa expressão. A capacidade térmica, conceito-chave na aula de hoje, é a divisão da quantidade de calor que um corpo está recebendo ou perdendo pela respectiva variação de temperatura. Se essa quantidade de calor for em caloria e se a variação de temperatura for em graus Celsius, é lógico que a capacidade térmica vai ser caloria por grau Celsius, tá bom? Então vamos a um exemplo numérico. Se, por exemplo, a capacidade térmica de um corpo for de 50 calorias por grau Celsius, o que significa isso, Carlos? Significa, gente, que aquele corpo precisará receber ou perder uma quantidade de calor de 50 calorias para variar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Então, a capacidade térmica é a quantidade de calorias por grau Celsius. E um detalhe extremamente importante é que para a mesma quantidade de calor que você cede ou retira de um corpo, a capacidade térmica é inversamente proporcional à variação de temperatura. Sim, porque se você tem uma fórmula que a capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura, então para o mesmo calor, essa relação entre eles é uma relação inversa. Ou seja, sendo a quantidade de calor constante, a maior capacidade térmica traz consigo a menor variação de temperatura. Ou, do mesmo modo, a menor capacidade térmica traz consigo a maior variação de temperatura. Então veja a importância disso. Para a mesma quantidade de calor trocada, quem tem maior capacidade térmica terá menor variação de temperatura. Ou vice-versa, tá? Só que nós temos que entender, gente, que existe o chamado calor específico sensível, que é uma característica da substância que vai constituir o corpo ou o objeto. O calor específico sensível, agora representado pela letra C minúsculo, observe que a capacidade térmica é C maiúsculo, vai representar a capacidade térmica por unidade de massa. E vai depender também do estado físico da substância. Então, se eu digo que o calor específico é 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius, qual o significado disso? É que eu preciso fornecer 0,5 calorias para
cada grama, porque o calor específico é por unidade de massa. Varie sua temperatura de 1 grau Celsius. Então, como é que eu calculo o calor específico? C minúsculo é a capacidade térmica dividido pela massa do corpo. Então, calor específico, sendo a capacidade térmica em caloria por grau Celsius e a massa do corpo em grama, o calor específico seria caloria por grama vezes grau Celsius. Ok? Tranquilo? Bom, estou apresentando para vocês alguns calores específicos das substâncias. Observe que o calor específico, o nome já está dizendo, é específico, ou seja, cada substância tem o seu. Nós temos a água com calor específico de 1, gelo 0,550, mercúrio 0,033 e o ar 0,240. Então já está dando para ver na tabela, gente, que a água é a substância que precisa receber mais calor por unidade de massa para variar a sua temperatura, né? Então a água está sendo aí a campeã em termos de calor específico. Ok. A maior dúvida que os alunos têm, e a gente tem que ter muito cuidado com algumas literaturas, é que não há muita confusão entre o conceito de capacidade térmica e de calor específico sensível. Então vamos começar do ponto de vista conceitual. A capacidade térmica ela sempre está se referindo a um objeto, a um corpo. E o calor específico está sempre se referindo à substância de que esse objeto é corpo, é feito. Esse desenho vai ilustrar bem isso. O que é que vocês estão vendo aqui, gente? Uma caneca. A caneca não é uma substância, é um objeto corpo. Então eu falo capacidade térmica da caneca. Agora veja, essa caneca ela é feita de ferro. Aí eu digo calor específico sensível do ferro. Então, em outras palavras, do ponto de vista conceitual, capacidade térmica é quando eu estou me referindo a um objeto, a um corpo. Capacidade térmica da caneca, capacidade térmica de um pote, capacidade térmica de uma moeda. E o calor específico, gente, sempre se refere à substância. Calor específico do alumínio, calor específico do aço, calor específico do ferro. Entendeu? A diferença conceitual, muito importante isso. Olhe para essa figurinha. Vocês estão vendo a mesma substância. Água, água. É a mesma substância. Então eu digo calor específico da água. Mas veja, é nítido que aqui nós temos mais água do que aqui. Sim ou não? Então, o calor específico é o mesmo porque é a mesma substância. Mas a capacidade térmica do botijão, objeto, é diferente da capacidade térmica do copo, objeto. Lógico que se o calor específico é capacidade térmica dividido por massa, eu posso isolar a capacidade térmica e dizer que é massa vezes calor específico. Então, veja, para a mesma substância, ou seja, água, que tem o mesmo calor específico, a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa. Então, neste caso, o calor específico da água contido no copo e da água contido no botijão é o mesmo, lógico, é a mesma substância. Mas a capacidade térmica do objeto botijão e a capacidade térmica do objeto copo são diferentes. Quem tem mais massa terá maior capacidade térmica, porque nós estamos falando da mesma substância. Então, para a mesma substância, o objeto ou corpo que tem mais massa terá maior capacidade térmica, mas terão o mesmo calor específico sensível, porque são feitos da mesma substância. Observe o que eu escrevi. Note que a capacidade térmica do botijão de água é maior que a capacidade térmica do copo de água. Legal, né, Carlos? Muito bem. Quando a gente pensa em água, a gente pode pensar a água como uma substância, embora seja feita por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, se eu imaginar a água como substância, a gente vai falar em calor específico da água. O calor específico da água, naquela tabela, é um dos maiores que existe na natureza. E o que significa isso, Carlos? Acompanhe comigo. Devido ao alto calor específico sensível, ocasionando geralmente uma capacidade térmica grande, porque isso vai depender da massa, devido às significativas massas envolvidas, a água vai precisar de uma grande quantidade de calor para aquecer. Sim, porque veja, a capacidade térmica alta, que é a massa da água vezes o seu calor específico, significa dizer que ela tem pequenas variações de temperatura. Então, para que essa água tenha variações de temperaturas significativas, ela precisa receber muito calor, já que sua capacidade térmica, oriunda do produto da quantidade vezes o calor específico, é alto. E, da mesma forma, ela precisaria perder grande quantidade de calor para esfriar. Você já deve ter entrado em uma piscina à noite,
e teve a sensação de que a água estava quente ainda, não é mesmo? E na manhã do dia seguinte, a água da mesma piscina estava fria. Por que isso acontece, Carlos? Porque nas primeiras horas da noite, a água ainda não teve tempo de perder o calor que absorveu durante o dia. Por quê? Porque a água tem uma grande capacidade térmica. Carlos, capacidade térmica ou calor específico? Galera, é porque a capacidade térmica leva em conta a quantidade. Então, quando eu falo em capacidade térmica da água, eu estou me referindo à piscina em si, entendeu? Ao mar, coisa e tal. Então, a água não teve tempo de perder o calor que absorveu durante o dia, o que só vai acontecer quando nas primeiras horas da manhã do dia seguinte. Então, gente, o grande calor específico sensível da água, traduzido também uma grande capacidade térmica, porque eu sempre penso na água dentro do mar, dentro de uma piscina, faz com que ela tenha dificuldade para variar a temperatura. Dificuldade tanto para esquentar como para esfriar. É por isso que durante o dia o mar ainda está um pouco frio, porque mesmo recebendo calor, tem dificuldade para variar a temperatura que estava baixa à noite. E à noite, como ela passou o dia todinho para esquentar, aí chegou a vez de esfriar. Então ela vai ter dificuldade para esquentar durante o dia e para esfriar durante a noite, tá bom? Por isso que a água é utilizada, conforme questão do Enem 2015, como um regulador térmico no radiador dos motores, porque a água precisa receber muito calor para variar sua temperatura. Então ela consegue retirar muito calor do interior do motor, tá? Então a água tem uma importância muito grande como regulador térmico. Toda cidade que fica em regiões de ilha, como por exemplo Florianópolis em Santa Catarina, ou mesmo Paulo Afonso lá na Bahia, elas têm grande dificuldade de variar a temperatura porque tem muita água ao redor. A água funciona como um elemento que, digamos assim, na linguagem popular, segura a temperatura, dificuldade para esquentar ou para esfriar. Ok? Vamos então a um exercício em que a gente vai resolver esse probleminha definitivo de calor específico e capacidade térmica. Considere dois corpos A feito de alumínio e B feito de ferro. De cara, ele já tem calor específicos diferentes. Por quê? Porque alumínio é diferente do ferro. O calor específico do alumínio é diferente do calor específico do ferro, porque são substâncias diferentes. Carlos, eles podem ter a mesma capacidade térmica? Pode, depende da massa. Porque a capacidade térmica é a massa pelo calor específico. Então, dependendo da multiplicação, pode ser que eles tenham a mesma capacidade térmica. Eu estou mostrando uma tabela para vocês em que M é a massa, Czinho é o calor específico e Czão é a capacidade térmica. Então, vamos analisar aí com muito cuidado o que está acontecendo. O corpo A tem massa 300 gramas, calor específico 0,22. A capacidade térmica, como você sabe, é só multiplicar massa pelo calor específico. 300 vezes 0,22, 66. E para o corpo B, 800 vezes 0,11, 88. Então, a capacidade térmica do corpo A é 66. E a capacidade térmica do corpo B é 88. Tá certo? Então, vamos ver o que é que a questão está querendo. Cedendo a mesma quantidade de calor para os dois corpos, a variação de temperatura será maior em que corpo? Tá aí as alternativas. Então, um tempinho, você dá uma pausa e vamos resolver, né? A tabela confirma realmente o que já sabíamos. Capacidade térmica é massa vezes calor específico. Só que nós sabemos, gente, que a capacidade térmica relaciona calor e variação de temperatura por essa fórmula aqui. E foi dito lá na teoria que para a mesma quantidade de calor, que foi uma imposição do enunciado, a capacidade térmica e a variação de temperatura têm uma relação inversa. Então, na questão, o corpo que tiver a maior variação de temperatura vai ser aquele que tiver a menor capacidade térmica. Observe que a minha análise sobre variação de temperatura sempre é feita pela capacidade térmica, porque é calor pela variação de temperatura. Em outras palavras, o corpo que tem a menor capacidade térmica sempre terá a maior variação de temperatura. Tá? Portanto, a alternativa correta aí será o corpo A. Por quê? Porque é o corpo que tem a menor capacidade térmica. Mas, Carlos, mesmo o corpo A tendo um calor específico maior, mas não é uma questão de calor específico, gente. É uma questão também da massa. Então faz assim, sempre se preocupe inicialmente com a capacidade térmica. Massa vezes calor específico. O que der maior, tem mais dificuldade de variar a temperatura. Em resumo, capacidade térmica
e variação de temperatura têm uma relação inversa. Menor capacidade térmica, varia mais a temperatura. Maior capacidade térmica, varia menos a temperatura. Ok? Pensa sempre na capacidade térmica. Só lembrando que o calor específico é da substância. E o que importa para a variação de temperatura tem que levar em conta a massa, tá? Por isso que a gente fala na capacidade térmica. Ok? Muito bem, Carlos. Portanto, letra E. O corpo que tem a maior variação de temperatura sempre é aquele que tem a menor capacidade térmica. Ei, Carlos, gostei, viu, Carlos? Vamos onde é, né, Carlos? Em grandes metrópoles, devido a mudanças na superfície terrestre, asfalto e concreto em excesso, por exemplo, formam ilhas de calor. A resposta da atmosfera a esse fenômeno é a precipitação convectiva. Isso se explica, por exemplo, a violência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter 2 a 3 graus Celsius ou centígrados de diferença em relação ao seu entorno. Revista Terra da Gente, ano 5, lá da Abril. Muito bem. Então tá aí, gente, no centro da cidade, nós temos temperaturas muito altas, né? O asfalto, o corpo preto, ele absorve muito calor, como iremos ver na aula de transmissão de calor por radiação. Então é lógico que nos centros urbanos, onde nós temos muita concentração de cores escuras, né? Prédios altos, a temperatura atinge valores mais altos, como vocês estão vendo, enquanto nas regiões mais periféricas a temperatura é menor. Tá certo? Então, baseado nisso, as características físicas, tanto do material como da estrutura projetada em edificação, são a base para a compreensão de resposta daquela tecnologia construtiva, em termos de conforto ambiental. O pessoal da arquitetura tem que se ligar nisso aí. Nas mesmas condições ambientais, temperatura, umidade e pressão, uma quadra terá melhor conforto térmico se for pavimentado com material de baixo calor específico, pois quanto menor o calor específico, menor a variação térmica sofrida pelo mesmo ao receber determinada quantidade de calor. Olha as outras alternativas, vou deixar que você leia, tá certo? Vá dando pausa. B, depois C, depois D e finalmente E. E aí? Tá dando pausa, né? Você já pode me dizer qual vai ser a correta? Letra C. Galera, por que letra C? Olha só. Note que estamos nos referindo à quadra. E a quadra é uma estrutura composta por uma mistura de diversos materiais. Por isso que eu penso na capacidade térmica. A quadra não é feita de uma só substância. Enfatizando-se assim o conceito de capacidade térmica, que, como vimos na questão anterior, ao ser revestida por materiais de alta capacidade térmica, apresentará pequenas variações de temperatura. Galera, capacidade térmica alta, pequenas variações de temperatura. O que diz a letra C? Pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor. Carlos, o que é que isso tem a ver com conforto térmico? Galera, se eu não tiver grandes variações de temperatura, eu consigo controlar, entre aspas, melhor minha temperatura, tá certo? Então, letra C, questão belíssima. Capacidade térmica alta significa dizer que eu tenho um melhor conforto térmico, porque eu tenho pequenas variações de temperatura. Digamos que ela fica mais controlável. Letra C, questão belíssima lá do Enem. Posto a diferença entre capacidade térmica, que sempre tem que levar em conta a massa, além da substância, e o calor específico, que é uma característica da substância, nós podemos agora pegar essas duas expressões e deduzir a expressão fundamental da calorimetria, a quantidade de calor sensível. Ora, nós vimos que capacidade térmica é calor por variação de temperatura, mas também vimos que capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, se eu igualar as duas, já que ambas se referem à capacidade térmica, isolando a quantidade de calor, eu chego à fórmula que é a base da nossa aula de hoje. Quantidade de calor sensível, porque nós estamos estudando com variações de temperatura, é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que massa vezes calor específico, viu, gente, é capacidade térmica. Mas na maioria das questões ela vai dar o calor específico para você. Geralmente é tabelado, tá bom? Bom, quais são as unidades em que eu vou medir, então, essas grandezas físicas que você viu? As unidades físicas vai depender dos dados fornecidos na questão. Geralmente isso é muito importante, já vimos isso em mecânica.
E um detalhe muito importante que você pode anotar. Quem manda é o calor específico sensível. Galera, olha que coisa incrível. O calor específico sensível vai dizer a você as unidades que você vai usar na questão. Carlos, importantíssimo o calor específico sensível. Lembrando ainda do início da aula, né, que uma caloria tem aproximadamente 4,2 joules. A gente viu 4,186. Vamos arredondar para 4,2. E aí eu estou dando uma tabelinha com alguns exemplos. Se o calor específico vier em caloria por grama vezes grau Celsius, isso quer dizer que a variação de temperatura é em grau Celsius, a massa é em grama e a quantidade de calor é em caloria. Se o calor específico vier em caloria por quilograma vezes grau Fahrenheit, a variação de temperatura é em Fahrenheit, a massa é em quilo, a quantidade de calor é em caloria. E se o calor específico vier em joule por quilograma vezes Kelvin, a variação de temperatura é em Kelvin. Só lembrando, né, gente, que a variação em Kelvin é igual em Celsius. Então, se aqui fosse grau Celsius, era a mesma coisa, porque Kelvin e Celsius têm a mesma variação de temperatura. A massa em quilo e a quantidade de calor em joule, ok? Lembre que no sistema internacional, o calor específico seria joule por quilograma vezes Kelvin. No entanto, é raro vir questões com calor específico no sistema internacional. É muito comum essa primeira aqui, caloria por grama vezes grau Celsius. Tá bom? Então vamos agora fazer um exercício muito interessante que vai trabalhar com a equação fundamental a nível teórico. Vem lá da Getúlio Vargas. Em um refrigerador que estava ligado e em perfeito funcionamento, Paulo colocou em pontos equivalentes e em termos de refrigeração, quer dizer, que refrigera do mesmo jeito, uma garrafa com água mineral gaseificada e um frasco contendo iogurte batido e adoçado. É óbvio que eles têm materiais calores específicos diferentes, porque a água é diferente de iogurte. Após 3 dias, tempo suficiente para que ambos estejam à mesma temperatura, então observe que eles tiveram a mesma variação de temperatura. Foram colocados lá dentro e depois de algum tempo a temperatura ficou 8 graus. Paulo tomou um gole do iogurte e em seguida da água. Sabe-se que o calor específico da água é maior que das substâncias que compõem o iogurte. Então, gente, o calor específico da água contida na garrafa é maior do que o calor específico das substâncias que constituem o iogurte. É isso que a questão está dizendo. Indica a alternativa correta. Letra A, vou deixar que você leia, tá certo? Letra B, valendo e pausando, tá bom? Letra C. Letra D. E letra E. Leu direitinho de A até E? Então agora vamos à resolução da questão. Temos que iogurte e a água apresentarão. Tem a mesma massa, foi dito, porque ele disse que eu tomei goles iguais, a gente vai considerar aproximadamente que eles têm a mesma massa. Eles têm a mesma variação de temperatura, gente. O iogurte e a água elevarão suas temperaturas de 8 graus Celsius até a temperatura corporal de Paulo. Lá dentro da geladeira, os dois estavam a 8. Quando ele tomou a água e o iogurte, eles tiveram a variação de temperatura de 8 até a temperatura do corpo do Paulo, como a minha, como a sua, em torno de 36, 37. Então, eu tenho a mesma massa e a mesma variação de temperatura, tá? Bom, e aí chega um momento muito importante. Eu pediria que você se concentrasse muito agora para a gente discutir isso. Galera, essa questão é muito perigosa porque a gente tem que observar quem é a constante. Observe, a fórmula da quantidade de calor absorvido ou cedido por um corpo sempre é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A massa é a mesma, porque tomou goles iguais, como a gente viu agora há pouco, e a variação de temperatura é a mesma. Então, o que é que eu concluo, gente? Quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor trocada. Observe que isso acontece porque eu tenho a mesma massa e a mesma variação de temperatura. Então, essa fórmula me deixa claro que há uma relação diretamente proporcional entre quantidade de calor e calor específico, visto que a massa é a mesma e a variação de temperatura é a mesma. Então, veja o que eu escrevi na sequência. Verifica-se que a quantidade de calor transferida da boca para o iogurte. Por que da boca para o iogurte? Porque a temperatura do nosso corpo é maior que a do iogurte e da água. Então, eu tenho uma transferência de calor da boca para o iogurte ou para a água. É diretamente proporcional aos seus calores específicos. Assim, que conclusão eu chego? Como a água tem um calor específico maior, vai ter uma maior transferência de calor da boca
para a água do que para o iogurte. Então, eu tenho uma maior sensação de frio na boca. Questão perigosa, porque você, aluno, tem que prestar atenção quem é os elementos constantes. Mesma massa, mesma variação de temperatura. Como o calor específico da água é maior, pela fórmula eu tenho mais calor transferido para a água. E quanto mais rápido o calor é transferido, mais frio eu sentirei. Portanto, a alternativa correta, letra E. Independente do teor de gordura do adoçante empregado, a água deve provocar uma sensação de mais frio, por possuir calor específico mais elevado que o iogurte. Então, questão muito interessante para a gente discutir, tá? Vamos fazer agora algumas questões de cálculo com essa famosíssima fórmula da quantidade de calor sensível. Questão do Enem. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius, está errado aqui, né? E sua temperatura inicial era 20 graus Celsius. Então tá aí a tabela que dá o valor energético da castanha. Para cada 10 gramas de castanha, que corresponde a 2 castanhas, eu tenho um valor energético de 70 quilocalorias. Lembre que esse quilo é 1000. E aí outras informações nutricionais, carboidratos, proteínas e gorduras totais, que não farão parte do objetivo dessa questão. Então, galera, ele quer saber qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento. Observe que a castanha vai queimar e ao queimar libera energia. Então vamos com calma. O enunciado me diz que só são 2,5 gramas de castanha de caju. E a tabela me mostra 10 gramas. Então, regrinha de 3, né, gente? Se 10 gramas libera 70 quilocalorias, 2,5 x. Você poderia já dividir por 4, né? Se você quiser agilizar, porque se 10 gramas é 70, 2,5 seria a quarta parte. Fiz o cruz credo e encontrei 17,5 quilocalorias. Então, gente, a queima de 2,5 gramas de castanha de caju libera 17.500 calorias. Essa energia liberada vai para a água. Só que, cuidado, a água só vai absorver 50% de acordo com o enunciado. Então, a água vai absorver 50% dos 17.500, a metade. Calculando aí, 8.750 calorias. Pronto. A água, ao absorver esse calor, vai variar a sua temperatura. E como é que a gente encontra, Carlos, a variação de temperatura da água? Nós sabemos que, sendo a quantidade de calor absorvida 8.750, a massa de água que vai receber essa energia que veio dos 50% da castanha de caju, 350 gramas. O calor específico da água, que é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. A temperatura inicial é 20, eu quero a final. Olha o detalhe. Calor específico é quem manda. Grama, grama. Caloria, caloria. Então, tudo ok. Jogando na fórmula. 8.750 é igual a 350 vezes 1 vezes variação de temperatura. Vou dividir 8.750 por 350, deu 25. Só que a variação de temperatura é final menos inicial. A inicial é 20. Então, a temperatura final da água é 45. Observe, gente, que eu não substituí inicialmente a temperatura inicial. Eu calculei a variação de temperatura. E com ela, fazendo final menos inicial, eu achei a temperatura final. Então, questão do Enem, alternativa correta aí, letra C, 45. E aí, galera, tá gostando? Questão muito boa. Pronto, chegamos agora àquela questão em que nós vamos conversar sobre a relação entre caloria e joule. Eu pediria que você assistisse nossa aula de energia mecânica para relembrar a energia potencial lá, tá? Ela já foi dada aí em aulas anteriores. Então vamos fazer essa belíssima questão que diz o seguinte: a figura A esquematiza uma repetição das famosas experiências de Joule. Um corpo de 2 kg de massa conectado a um calorímetro contendo água a uma temperatura de 298 Kelvin, cai de uma altura de 5 metros. Esse procedimento foi repetido N vezes.
até que a temperatura do conjunto água mais calorímetro atingisse 298,4 Kelvin. Então veja, a queda de um corpo faz a temperatura da água aumentar, conforme mostra a figura, né? Essas pás aqui girando transfere a energia cinética para a forma de energia térmica, que vai aumentar a temperatura da água contida aqui dentro. Aqui vocês estão vendo um gráfico que mostra que a água forneceu 320 calorias para elevar. Aliás, a água recebeu 320 calorias, não, joule, né? Para variar sua temperatura de 298 para 298,4. E o calorímetro, que também tem sua temperatura elevada, é um corpo como a água, vai receber 640 joules para isso. Então, gente, a queda desse corpo foi quem forneceu essa energia para que a temperatura tanto da água como do calorímetro saísse de 298 para 298,4. Ok? Considere que apenas 60% da energia mecânica total liberada nas N quedas do corpo foi utilizada para aquecer o conjunto, conforme você viu. Então, aquela energia que você está vendo, gente, é só 60% da energia mecânica total. Ok? Ele quer saber quantas vezes esse corpo caiu. Ele quer saber o valor de N. Então, vamos fazer a questão bem devagarinho, tá? A primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte: qual foi a quantidade de calor recebida pela água e pelo calorímetro? Eu já discuti com vocês. A água recebeu 320 e o calorímetro recebeu 640. Então, a quantidade de calor total recebida pela água e pelo calorímetro, professor, o que danado é calorímetro? É o corpo que a água está dentro dele. Ele também funciona como elemento que aumenta a sua temperatura. Ao somar, a quantidade de calor total recebida foi 960 joules. Esse calor, gente, veio de onde? Da queda do corpo. Agora, olhe o detalhe muito importante. Pelo enunciado, esse calor recebido pela água e o calorímetro corresponde a 60% da energia da queda, da energia potencial. E aí, Carlos, o que é que eu vou fazer então? Bom, se o calor é 60% da energia potencial, é só jogar aqui. Ó. O calor, acabei de encontrar 960, é igual a 60 sobre 100 da energia potencial. Passando 100 para o outro lado, ou simplesmente simplificando aqui 6 sobre 10, eu posso dizer que 6 vezes a energia potencial é 9.600. Ou seja, a energia potencial que fez com que os 960 joules, que é o 60%, fosse absorvido pela água e o calorímetro, veio da queda do corpo. Então, a energia potencial do corpo caindo N vezes é 1.600 joules. De uma forma mais simples. Dos 1.600 joules da queda do corpo, apenas 60%, que é 960 joules, foi absorvido pela água e o calorímetro para aumentar a sua temperatura. Bom, a partir daí, então, tendo os dados sobre o corpo, a massa do corpo, 2 kg. A gravidade do local, 10 metros por segundo ao quadrado. A altura da queda, conforme a figura, 5 metros. E a energia potencial total da queda desse corpo é 1.600 joules. Você ainda lembra como é que se calcula a energia potencial gravitacional de um corpo? Parabéns, mgh. Então, essa energia potencial de 1.600 vai ser N vezes a energia potencial de uma queda em mgh. Galera, preste atenção. mgh é uma vez só. Como foram N vezes para dar 1.600, eu vou achar N agora. Ó. Energia potencial 1.600. Ô, Carlos, não seria 960 não a energia potencial? Não, gente. 960 foi o que a água e o calorímetro recebeu. 1.600 é a energia potencial do corpo realmente. Substituindo, 1.600 é igual a 100 vezes N. Então, N dá 16 quedas. Então, galera, a alternativa correta, letra C. Belíssima questão, viu? Então, vamos dar sequência, né, gente? Nossa próxima questão é a questão que vai relacionar potência agora. Agora veja, é muito importante que você também agora vá para a nossa aula de potência. Porque potência é um elemento importantíssimo dentro do contexto de energia. Então vamos relembrar comigo lá da aula 25
em que potência relaciona-se com a energia. Mas espera aí, calor é uma forma de energia, né? E nós vimos que potência é energia sobre tempo. Então, como calor é uma forma de energia térmica, tudo bem que em trânsito, devido à diferença de temperatura, eu posso relacionar potência dizendo que potência é calor pelo tempo. Muito importante nas questões de calorimetria resgatar esse elemento energético relacionando com a potência. Então, se a quantidade de calor for em joule, o tempo em segundo, a potência em watt. Esse é um detalhe importante, porque é muito comum trabalharmos com caloria. Mas se você estiver trabalhando com watts, cuidado, hein? O calor tem que ser transformado para joule. E aí, galera, a potência tem várias unidades que podem ser trabalhadas. Tudo bem que o watts é joule por segundo, mas a potência pode vir na questão em caloria por segundo. Por que caloria por segundo? Porque calor pode ser dado em caloria, tempo pode ser dado em segundo, mas também pode ser joule por minuto, calor em joule, tempo em minuto, pode ser caloria por minuto. O detalhe é que somente será watts se for calor em joule e tempo em segundos. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso aí, tá? Então se eu digo a você que a potência, por exemplo, de uma lâmpada for 100 watts, o que é que isso significa? Que essa lâmpada está transformando 100 joules de energia a cada 1 segundo. Então o watts é exclusivo joule por segundo. Então nunca esqueça disso, é o que nós vamos ver agora em exercícios magníficos. Esse exercício 6, maravilhoso. Ó, é o exercício que você precisa anotar com muito cuidado. Vamos comigo. Deseja-se aquecer 1 litro, que é 1000 gramas. A água tem uma característica que 1 litro tem 1000 ml, que tem 1000 gramas. Né? A única substância em que 1 litro tem 1 quilo, ou 1 litro tem 1000 gramas. E que se encontra inicialmente a 10 graus Celsius, até atingir 100 graus Celsius, em 10 minutos. Então veja que está sendo dado um tempo para variar sua temperatura. Isso é feito através da queima de carvão, sabendo que o calor de combustão do carvão é 6.000 calorias por grama. O que significa isso, gente? Cada grama de carvão, ao queimar, libera 6.000 calorias. E que 80% do calor liberado na sua queima é perdido para o ambiente. Então só 20% é absorvido aí pela água, né? A massa mínima de carvão consumida no processo é em gramas. E a potência média emitida pelo braseiro, que é onde tem o carvão em watts, pronto, questão completíssima, né? Aparentemente complicada, a gente só precisa ver as formulazinhas que relacionam a quantidade de calor e potência. Então como é que a gente vai fazer essa questão? Ele deu o calor específico da água já em joule, olha que legal. E disse ainda que uma caloria tem 4 joules. Então vamos ver como é que a gente vai desenrolar essa questão. Vamos por partes. Tá aí as alternativas para você ter justamente o que ele está pedindo na questão. E vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, a mais simples. Quantidade de calor recebida pela água. Olha que coisa legal, gente. Já tem a massa da água, 1000 gramas. Tem o calor específico, 4 joules por grama vezes grau Celsius. E que legal, tem a variação de temperatura, porque ela foi de 10 para 100. Então, de graça para calcular a quantidade de calor recebida pela água. Calor específico é quem manda, hein? Joule por grama vezes grau Celsius. Massa em grama. Show! Variação de temperatura em grau Celsius. O calor que você vai encontrar em joule. Oxe, professor, você não disse que era em caloria? Não, cuidado. A quantidade de calor, a unidade, depende do calor específico. Se o calor específico está em joule, vai ser joule o calor. Ah, entendi. Joguei na fórmula direto. 1000 vezes 4 vezes 90. Massa em grama, calor específico por grama. Quantidade de calor que a água recebeu? 360 mil joules. E eu pergunto a você, de onde veio esse calor que a água recebeu? Parabéns, da queima do carvão. Mas quantos por cento da queima do carvão a água absorveu? 80%? Não. A questão diz que 80% foi perdido para a atmosfera. Então a água absorveu 20%. Quantidade de calor absorvido pela água, 20% da quantidade de calor fornecido na queima do carvão. Então, quantidade de calor recebido pela água, acabamos de calcular, né? 360 mil joules, será 20%, 20 sobre 100 da quantidade de calor do carvão. Fez as contas, nós vamos encontrar 1.800.000. Ei, Carlos, eu acho que você complica demais. Você poderia fazer uma regra de 3, Carlos? 360 mil está para 20%. 100% está para X. Pode.
Então, o carvão tem que liberar 1.800.000. Só que desse valor, apenas 20% veio para a água, 360.000. Essa quantidade de calor liberada pelo carvão veio de onde, Carlos? Qual é a quantidade de calor liberada pelo carvão? 1.800.000 joules. Em quanto tempo, gente? 10 minutos. Ó, a questão está pedindo a potência em watts. Watts. Para ser watts, o tempo tem que ser segundo e a energia em joule. Então, para calcular a potência média do braseiro, calor pelo tempo. Menino, que legal. Então, é só dividir 1.800.000 joules por 600 segundos. 3.000 watts. Com isso, temos possibilidade agora de calcular a massa do carvão queimado. Como o calor de combustão do carvão é 6.000 calorias por grama, o que significa isso, hein, gente? Que o carvão libera para cada 1 grama de massa 6.000 calorias. Mas espera aí, 1 caloria equivale a 4 joules. Então, se 1 caloria equivale a 4 joules, o calor liberado é 4 vezes 6.000 calorias, 24.000 joules para cada 1 grama de carvão. Então, espera aí. Você sabe que já foram 1.800.000 joules de calor liberado pelo carvão. Só que essa quantidade de calor vem a partir da queima dele. Cada grama de carvão libera 6.000 calorias. Só que cada caloria tem 4 joules. Então, cada grama vai liberar 24.000 joules. Parece que é só fazer uma regra de 3, né, Carlos? Isso. Cada grama de carvão libera 24.000 joules. E não era 6.000 calorias, é porque nós temos que trabalhar em joules, tá, gente? Por causa lá do lance do calor específico da água. Então, se 1 grama libera 24.000, 1.800.000 M. Feia a regrinha de 3, 75 gramas, né? 1.800.000 dividido por 24.000, 75 gramas é a massa de carvão que queimou. Portanto, alternativa correta, letra D. Então, ó, questão bem interessante para que você analise o que aconteceu nela aí, viu? Até desci aqui para conversar com você. Galera, questão chave. Então, o que foi que eu fiz nessa questão? Primeiramente, eu calculei a quantidade de calor que a água recebeu. A partir dessa quantidade de calor, eu vi que isso representava apenas 20%. E fui encontrar a quantidade de energia que o carvão liberou na sua queima. Como eu tinha o tempo, eu calculei a potência. E essa quantidade de energia que o carvão liberou veio a partir de sua queima, que era 6.000 calorias para cada 1 grama. Como 1 caloria tem 4 joules, né, gente? Cada grama liberou 24.000 joules. Aí eu fiz uma regrinha de 3 e encontrei 75 gramas. Não continue o vídeo sem revisar essa excepcional questão, ok? Mais uma questão maravilhosa envolvendo essa relação entre potência e calor. A figura representa um calorímetro de fluxo cuja função é medir o calor específico de determinado líquido, de densidade 0,8 kg por litro. Esse líquido flui pelo aparelho com uma vazão constante de 3 litros por minuto, entrando a temperatura de 25 graus Celsius e saindo a 30 graus Celsius, depois de ter sido aquecido por um aquecedor de potência constante de 320 watts. Tá aí a figurinha, né? A substância entra com a vazão 3 litros por minuto a uma certa temperatura e sai. Está aqui a potência que vai causar o seu aquecimento. Vamos ver o que a questão quer. Considere que todo o calor fornecido pelo aquecedor seja absorvido pelo líquido. E ele deu... Aliás, ele quer saber de você o calor específico do líquido. O detalhe, gente, é que ele está dando em joule. Como a potência está em watts, beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente vai resolver a questão? A primeira coisa é a energia fornecida pelo aquecedor, porque ele deu o tempo e deu a potência. Então, potência, 320 watts, beleza. Tempo, 1 minuto ou 60 segundos. Com isso, eu calculo a energia fornecida pelo aquecedor, 19.200 joules, usando que potência é energia sobre tempo. Tá, e essa energia eu uso para quê? Para isso, primeiramente, eu tenho que ver qual é a massa que eu tenho. Ó, a densidade está em quilo por litro e o volume está em litro. Vamos calcular a massa.
Você sabe que densidade é massa sobre volume, né? Então, se a densidade é 0,8 kg por litro e o volume está em litro, eu consigo achar a massa, 2,4 kg. Tendo a massa em quilogramas, por que em quilogramas? Porque ele quer o calor específico em joule por quilograma vezes grau Celsius. A energia, que é o calor fornecido pelo aquecedor, já está em joule, 19.200. A massa, 2,4 kg. E a variação de temperatura, Carlos? 25 para 30, 5 graus Celsius. Então, para encontrar o calor específico do líquido, é muito simples. Lembrando que toda a energia fornecida pelo aquecedor é absorvida pelo líquido. Isso não tinha acontecido na questão do braseiro, que foi só 20%. Mas aqui, gente, toda a energia fornecida lá pelo resistor, né, aquecido, foi absorvida pela água. Então, com a potência dele e o tempo, eu calculei a energia. E essa energia é o calor que a água recebeu. Como está por quilo o calor específico, eu tive que transformar minha massa para quilograma. Substituir os valores, 19.200 em joule, a massa em quilograma, variação de temperatura em graus Celsius. Quando dividir, 1.600 joules por quilograma vezes graus Celsius, que é aí a alternativa C, ok? Então, questão muito interessante falando sobre a relação entre potência e calor. E agora entramos na parte final da nossa aula, onde a gente vai falar sobre as trocas de calor, que nada mais é do que conservação de energia. Carlos, o que vai significar isso? É importante notar, gente, que todo corpo emite radiação eletromagnética, que são ondas de calor, né, que é o infravermelho, por estar acima do zero absoluto. De forma que a energia emitida será tanto maior quanto maior a temperatura. Então, gente, se um corpo tem uma temperatura maior, ele tem uma maior temperatura e, com isso, ele consegue emitir mais energia. Então, deste modo, quando dois ou mais corpos a temperaturas diferentes entram em contato, ocorre uma troca de energia entre eles, de modo que o fluxo resultante seja um fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que o sistema formado pelos corpos atinja a mesma temperatura. Eu quero dar uma pausa e apenas lembrar a você que mesmo um corpo estando a temperatura menor, ele fornece calor para um corpo de temperatura maior. No entanto, no nosso estudo, nós sempre analisamos o saldo. Então, por isso que na hora de resolver questões, sempre eu vou considerar o calor como a energia térmica decorrente do saldo do fluxo, que vai da maior temperatura para menor temperatura. Isso ocorre até que eles atinjam a mesma temperatura, como já vimos na aula de termometria, ou seja, o equilíbrio térmico. Então, de uma forma simplificada, para resolver questões envolvendo trocas de calor, eu tenho que lembrar assim: quem perde calor, o calor é negativo, e quem recebe calor, o calor é positivo. É lógico que eu considerar o sistema formado por dois ou mais corpos, eu vou ter que a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido é igual a zero. Ou seja, aqueles corpos que fornecem calor vai ser negativo e aqueles corpos que recebem calor vai ser positivo. É lógico que o saldo tem que ser zero, porque a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, para resolver questões de corpos trocando calor, é só dizer que a quantidade de calor fornecido ou cedido, mais a quantidade de calor recebido é sempre igual a zero. Isso é conhecido como o princípio das trocas de calor ou a conservação de energia, evidentemente, tá? E não esqueça, gente, que essa variação de temperatura até o equilíbrio térmico vai depender das capacidades térmicas. Não esquecemos do início da aula. Quem tem maior capacidade térmica terá menor variação de temperatura entre a temperatura inicial e a final, que é o de equilíbrio térmico. Ok? O recipiente onde os corpos trocam calor, que a gente já tinha discutido um pouquinho, é chamado de calorímetro. E, evidentemente, eles podem participar das trocas de calor, né? Até aquela questão que a gente falou do joule. E se não for desprezado, por simplificação da resolução da questão, sua capacidade térmica. Então, se ele não falar nada sobre o calorímetro, a gente considera que ele não participa das trocas, capacidade térmica zero. Ok? Tem que ver o que a questão está dizendo. Vamos então ao exercício número 8. Nas engenharias metalúrgica, mecânica e de materiais, o processo de têmpera é muito utilizado para conferir dureza aos materiais.
Esse processo consiste em submeter o material a um resfriamento brusco, após aquecê-lo acima de determinadas temperaturas. Isso causa o surgimento de tensões residuais internas, provocando aumento da dureza e resistência do material. Bem interessante essa informação. Nos laboratórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um aluno deseja realizar a têmpera de uma barra de ferro, cuja massa vale 1.000 gramas. A peça é então colocada em um forno de recozimento durante o tempo suficiente para que ocorra o equilíbrio térmico. Em seguida, é retirada e rapidamente imersa em um tanque com 10.000 gramas de óleo, cujo calor específico sensível vale 0,11 calorias por grama vezes grau Celsius. Sabendo que o calor específico sensível do ferro tem valor aproximado de 0,40 calorias por grama vezes grau Celsius, e que a temperatura do óleo vai mudar de 28 para 38 graus Celsius. Vamos ver o que a questão quer? Qual é a temperatura do forno no momento em que a barra é retirada? Tá aí as alternativas. Então, galera, vamos primeiramente entender o que está acontecendo. Eu tenho óleo e tenho ferro. A temperatura inicial do ferro eu não sei, que é de onde ela foi retirada. A massa dele é 1.000 gramas e o calor específico é 0,11. Mas o óleo, eu tenho a temperatura inicial dele, que era 28. E ela aumentou até 38. Então é lógico que o ferro, por estar a uma temperatura maior, fornece calor ao óleo. E o óleo, por estar a uma temperatura menor, recebe calor do ferro. A quantidade de calor fornecida pelo ferro mais a quantidade de calor recebida pelo óleo tem que ser igual a zero. Observe que eu já tenho os dados. Massa do ferro, calor específico do ferro, temperatura inicial é desconhecida, mas eu tenho a final, que é de equilíbrio térmico. É a temperatura final que vai ficar o ferro dentro do óleo. E o óleo vai aumentar de 28 para 38. Então agora, galera, como ocorre a conservação de energia, a quantidade de calor entregue pela barra de ferro, que vai entrar negativo, somada com a quantidade de calor recebida pelo óleo, que vai entrar positivo, terá que somar zero. Assim, como é que eu vou fazer aí? Vem comigo, ó. Quantidade de calor da barra de ferro mais a quantidade de calor do óleo igual a zero. Quantidade da barra de ferro, 1.000 vezes 0,11 vezes 38 menos temperatura inicial. Mais 10.000 vezes 0,40, 38 menos 28 igual a zero. E agora, como é que a gente vai continuar? Então, continuando, ó, 110 vezes 38 menos temperatura inicial, mais 4.000 vezes 10 igual a zero. Então, lá vou eu agora. 110 vezes 38, 480. Menos 110 vezes temperatura inicial. Mais 40.000 igual a zero. Com muito cuidado aqui, para não se atrapalhar, ó, 4.180 com 40.000, 44.180. Passa o menos 110 para o outro lado, encontro que a temperatura inicial da barra de ferro é 401,63 graus Celsius aproximadamente. E aí, galera, a resposta correta, então, letra D, aproximadamente 400. Eu apenas quero enfatizar a história da capacidade térmica. Acompanhe comigo agora, gente, o que está acontecendo aqui, ó. Analise aí esse nosso gráfico. A temperatura inicial do ferro era 401 e a temperatura inicial do óleo era 28. A temperatura final de equilíbrio foi 38. Então, a variação de temperatura do ferro é bem maior que a do óleo. Isso tem a ver com capacidade térmica? Vamos discutir isso. Ó, tendo o calor específico do ferro, que é 110, e tendo a sua massa, que é 1.000, a gente vê que a capacidade térmica do ferro é 110 calorias por grau Celsius. Então, o que é que significa isso? Uma capacidade térmica baixa dá uma grande variação de temperatura, tá? Então, a capacidade térmica da barra de ferro é bem menor que a do óleo, porque você pode calcular a massa vezes calor específico do óleo. Então, todas as vezes que você tiver trocas de calor, anote aí. A maior variação de temperatura sempre vai ocorrer no corpo que tiver a menor capacidade térmica, ok? Então, de novo, quanto menor a capacidade térmica, maior a variação de temperatura. Então, o ferro variou de 401 para 38. Então, o óleo de 28 para 38.
né? Quando você fizesse aqui a capacidade térmica do óleo, daria muito maior, tá bom? Fica só esse complemento para você, tá ok? Vamos agora a uma questão, gente, em que nós vamos levar em conta agora o calorímetro. Na questão anterior, não levava em conta o recipiente, e nessa vai levar. O que é que muda, Carlos? Vamos ler comigo aí a questão. Para se determinar o calor específico de uma liga metálica, um bloco de 500 gramas dessa liga foi introduzido no interior de um forno a 250 graus Celsius. Estabelecido o equilíbrio térmico, o bloco foi retirado do forno e colocado no interior de um calorímetro de capacidade térmica 80 calorias por grau Celsius. O calorímetro agora vai participar das trocas, contendo 400 gramas de água a 20 graus Celsius. A temperatura final de equilíbrio foi obtida a 30 graus Celsius. Nessas condições, qual é o calor específico da liga? Foi dado o calor específico da água, 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Então, como é que a gente vai resolver a questão? Primeiramente, galera, vamos tabelar os dados. A liga metálica tem massa de 500 gramas, sua temperatura inicial 250, não é isso? Deixa eu só ver se eu coloquei os dados aqui. Pronto. Aqui é a temperatura inicial, tá, gente? Faltou aí θ0, 250. A temperatura final, gente, é o equilíbrio térmico. Na questão, vamos só voltar aqui para a questão, ó. A temperatura de equilíbrio térmico é 30 graus Celsius, foi dado aqui, né? Então, eu tenho a temperatura final que é 30, a variação de temperatura da liga, então vai ser final menos inicial. Cuidado, final menos inicial, 30 menos 250. Para a água, tem 400 gramas, calor específico 1, temperatura inicial é 20. Vamos confirmar. Ó, 400 gramas de água a 20 graus Celsius. Muito bem, cara, estou gostando. E a temperatura final de equilíbrio térmico 30. Calculou a variação de temperatura da água 10, final menos inicial. Calorímetro agora. Atenção! A água já estava contida no calorímetro a 20 graus Celsius. Então, imagina-se ou considera-se que a temperatura inicial do calorímetro é a mesma da água. Ela já estava lá dentro, detalhe importante. Então, vamos considerar a temperatura inicial do calorímetro igual a da água a 20. E aí, gente, como ele deu a capacidade térmica do calorímetro, lembre que capacidade térmica é massa vezes calor específico. Eu já boto aqui numa célula mesclada, 80, ó. E a temperatura final 30, variação de temperatura 10. Galera, o que eu vou fazer agora é só substituir nas fórmulas. Princípio da conservação de energia. Calor da liga metálica mais calor da água mais calor do calorímetro igual a zero. Vamos substituir, ó, para a liga metálica, massa vezes calor específico, variação de temperatura da liga. Para a água, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura da água. E o calorímetro, eu poderia botar massa vezes calor específico, mas eu vou botar capacidade térmica vezes variação de temperatura. Do calorímetro igual a zero. Você vai pegar esses dados aqui e substituir aí. Pause o vídeo e já faça isso para mim. Pronto. Você já deve ter substituído assim, ó. A massa da liga é 500, calor específico é o que eu quero, variação de temperatura menos 220. Para a água, 400 é a massa, calor específico é 1, variação de temperatura é 10. E para o calorímetro, 80 vezes 10. Ok? Feito todas as continhas com muito cuidado, aqui dá menos 110.000 vezes C, aqui dá 4.800, mais 800. Então, 4.800 é igual a 110.000 vezes C. Dividir 4.800 por 110.000, está aí o calor específico da liga metálica, 0,044. Então, vocês estão vendo, gente, que a água teve uma pequena variação de temperatura. Com um calor específico de 1 e uma massa de 400, a capacidade térmica da água é muito alta. E da liga foi baixa, porque o calor específico é 0,044. Quando você multiplicasse aqui 500 por 0,044, daria menor que o da água. Então, como a liga metálica tem uma capacidade térmica menor, olhe de quanto variou sua temperatura. Muito alta, né? Portanto, letra A, 0,044. Questão bem interessante. Tá bom? E aí, me dá o retorno. O que é que você achou? Você gostou, gente? Manda suas dúvidas aí no nosso grupo de WhatsApp, tá? Compartilha aí com seus colegas aí do nosso curso de Física. A nossa próxima aula é de calor latente. E essa parte de calorimetria é uma parte muito importante porque ela chama energia e potência lá das nossas aulas de energia e potência, tá bom? Aguardo você com a nossa próxima aula, tá? Um grande abraço.